Nos últimos tempos, esse canal aqui cresceu bastante. E como eu sempre faço vídeo caminhando por aí, no carro, ou trocando ideia com vocês em qualquer lugar, vocês estranham, porque boa parte da minha ideia de mercado e da minha filosofia de trade, ela não é voltada para uma estratégia, porque na minha visão, a estratégia é só uma vírgula perto de coisas muito mais importantes, como a questão emocional. Mas, obviamente, eu só falo isso porque a minha estratégia já está muito alinhada. Eu passei anos e anos quebrando a cabeça para que eu tivesse um modelo operacional que me dá clareza. E no vídeo de hoje, eu quero explicar para vocês qual é esse modelo operacional e por que que eu tenho tanta tranquilidade em operá-lo e por que que, para mim, o mais difícil é a parte emocional e não da parte operacional. Antes de mais nada, eu chamo de modelo operacional e não de estratégia, porque para mim é um modelo, porque comunga de coisas, de princípios que vão depender de mais de uma área. Ou seja, a gente não vai falar aqui só de preço. Eu vou falar aqui de tempo, do horário em que eu opero e como isso determina a forma que eu trato o mercado. E é justamente por isso que eu julgo tão importante você entender e formular um modelo de mercado. Porque o modelo de mercado se encaixa na sua rotina, enquanto a estratégia não necessariamente, o que pode te tornar refém do seu operacional e, consequentemente, nunca alcançar consistência. Então, vamos à tela aqui, vamos ao que interessa. Eu fiz esse bloco de notas aqui simples para entender e para vocês entenderem como funciona a minha estratégia, e eu vou me debruçar sobre cada um desses pontos. O primeiro é o que eu sempre falo, que o mercado se movimenta em duas formas, né? Ele tem duas camadas: preço e tempo. E eu opero dois mercados, majoritariamente. O mercado americano, ou seja, o mercado futuro, ou seja, Nasdaq, SP 500 e tudo mais. Eu opero o US 100, que é o índice de tecnologia dos Estados Unidos. E também opero o euro. São os dois ativos que eu opero. Tanto o euro como o mercado americano vai ter uma dinâmica das sessões. E é muito importante que você entenda isso. No caso do mercado americano, ele vai principalmente movimentar entre 10h30 da manhã, né, até 2, 3 horas da tarde. Mas os principais movimentos vão acontecer entre 10h30 da manhã e meio-dia, porque é o horário em que mais tem liquidez. É como se o mercado tivesse o aniversário Guanabara. Não sei se você já ouviu falar, que no Rio de Janeiro tem o Guanabara, que é um mercado muito grande. E no aniversário Guanabara fica tudo barato e as pessoas ficam na porta para invadir o mercado quando ele abre. É uma dinâmica um pouco parecida. Tem muita liquidez, tem muito volume entrando no mercado. E conforme o dia vai passando, esse volume vai diminuindo. Ou seja, é importantíssimo que você entenda essa dinâmica de tempo e preço, porque o preço ele vai ser movimentado de acordo com a interação dele com o tempo, ou seja, dependendo do horário do dia, não adianta você operar. E é justamente por isso que eu tenho uma janela em que eu opero. Existe, além disso, um outro fator que acaba influindo, né, interagindo muito com essa dinâmica do tempo, que é que são, na verdade, as notícias, que saem todo santo dia, praticamente, no mercado americano, no euro e tudo mais. E eu vou mostrar para vocês o site que eu uso para acompanhar essas notícias, para que vocês saibam utilizá-lo. Esse site é o Forex Factory. E eu vou dar de exemplo hoje, sexta-feira. Só teve essa notícia aqui 9h30 da manhã no mercado americano, que inclusive gerou volatilidade. Só teve isso aqui, né? Por exemplo, vou dar o exemplo de ontem, né? Ontem teve notícia 9h30 de pasta vermelha e também algumas de pasta laranja e outra de pasta laranja saindo ao meio-dia. Na verdade, às 11 horas, né? O que que seriam essas pastas? Basicamente, existem três tipos de impacto. Pasta amarela é um impacto quase que irrelevante, pasta laranja é um impacto médio e pasta vermelha é impacto alto. E essa pasta aqui cinza é quando tem feriado nos Estados Unidos. Deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar 4 de julho, que é a semana que vem, e é feriado nos Estados Unidos. Ó. Bank Holiday, é assim que aparece. Então, eu vejo o mercado olhando tempo e preço, e acima de tudo, eu entendo que não adianta eu forçar a operação em horários desnecessários. Então, entendendo o alinhamento entre preço e tempo, eu defino um horário para eu operar. Na minha rotina, o que mais faz sentido para mim é operar de manhã. Por isso, todo santo dia eu entro ao vivo com os meus alunos às 10h13 da manhã para operar junto com eles. É um ritual, faz parte da minha rotina. E assim fica muito mais leve para mim para que eu opere o mercado. Por exemplo, hoje é sexta-feira, eu já fui estopado, eu não opero mais hoje, já acabou meu dia, pronto, acabou. Não me preocupo mais com o mercado. Mas agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço para determinar o meu viés e fazer a minha leitura até chegar na execução, que é o ponto final, né, que é o ponto alto aqui. Para você determinar o viés, você precisa saber ler a estrutura de acordo com a hierarquia entre os tempos gráficos. E aí, que eu vou te mostrar aqui o gráfico para a gente ir para o que interessa. Esse aqui é o gráfico do mercado americano, que já está sujo, mas eu vou limpar ele para que a gente possa fazer a leitura do absoluto zero, tá? Eu vou pegar aqui e vou dar o zoom só nesse gráfico aqui, que é o gráfico da esquerda para mim. Eu jogo aqui, antes de mais nada, no gráfico semanal para fazer a minha leitura. Por quê? Eu entendo que por mais que existam tempos gráficos diferentes, a pergunta de qual o melhor tempo gráfico acaba sendo irrelevante, porque todos os tempos gráficos falam da mesma coisa, o preço. A única coisa que a gente precisa entender é, hierarquicamente, o quão relevante é um tempo gráfico.
Então, o semanal vai ser mais importante que o diário, até porque 5 dias equivalem a um candle semanal. Então, a hierarquia mostra que o semanal ele é mais relevante. E assim sucessivamente. No caso, a gente vê, por exemplo, a movimentação de hoje muito forte de alta, e o viés desde o começo da semana era comprador. O mercado só subiu desde o começo da semana, com o cessar-fogo ali da guerra entre o Irã e Israel, determinado ali pelo presidente Donald Trump. E aqui, logo no começo da semana, a gente já observa uma estrutura muito forte de alta, que para mim foi determinante. Inclusive, terça-feira eu peguei uma operação comprada no mercado americano justamente nessa ideia. A gente percebe que aqui ele tinha manipulado essas mínimas na abertura. Isso para a gente representa muita coisa. Porque no mercado, pelo menos dentro da lógica do institucional, e eu não gosto dessas narrativas porque elas são desonestas e sugerem que o institucional, né, o SMC, vai ter uma leitura mais apropriada no mercado, o que não é verdade, né? A leitura vai ser imperfeita, vai errar muitas vezes, como eu erro muitas vezes, mas o fato é, a gente enxerga essas mínimas como dinheiro, como liquidez. Porque, inclusive, eu tenho feito a leitura de um livro chamado The New Market Wizards, e eu estava, inclusive, lendo o relato de um trader muito bem sucedido, que ele fala justamente isso, né? Que o stop, ele geralmente vai ficar abaixo das mínimas do dia anterior ou da semana anterior. Nesse caso aqui, deixa eu tirar o monitor, pronto. Nesse caso aqui, a gente subentende que os stops, ou seja, a liquidez estava posicionada nessas mínimas, e a gente percebe essa movimentação de alta fortíssima desde o começo da semana. E você percebe que até mesmo para dar continuidade ao movimento, o preço faz certas manipulações. Ele vem acumular abaixo de mínima e depois dá continuidade ao movimento. Então a gente percebe esse delivery, e aí eu apresento vocês a mais um dos conceitos que eu uso para operar, né? Que é o que eu chamo de Kuman diz, que é acumulação, manipulação e distribuição. O mercado ele sempre vai seguir esses três padrões. E você consegue perceber isso no preço em qualquer tempo gráfico. Por exemplo, deixa eu mostrar o que o mercado fez desde o dia 20, desde o dia 5 de junho, né, de 2025. Ele acumulou dentro desse range, acumulou, manipulou na abertura e distribuiu. Só que esse aqui é o delivery no gráfico com uma movimentação muito mais macro. E isso acontece em todos os tempos gráficos, tá? E se a gente vier aqui diminuindo o tempo gráfico, vai ficando tudo mais claro. Se eu vier aqui no de uma hora, a gente consegue perceber, né? E agora, no caso, eu quero abrir uma operação hoje, né? Eu opero day trade, então, day trade a gente vai precisar de decisões tomadas em tempos gráficos pequenos. Então, eu vou descendo os tempos gráficos para poder apropriar minha leitura e fazê-la de uma forma mais profunda. No caso, como eu falei para vocês, eu determino um horário para eu operar. O horário que eu opero é a partir de 10h15 da manhã que eu começo a fazer minhas leituras. Então, eu venho aqui, né? O movimento que o mercado está fazendo, e eu jogo, por exemplo, no de 15 minutos. A primeira coisa que eu faço é acionar esse indicador que eu tenho aqui no meu TradingView plotado. Ele basicamente mostra para mim as máximas e mínimas de todas as seções do mercado: seção asiática, seção de Londres e seção de Nova York. Nesse caso aqui, a seção asiática de hoje fez um movimento de alta, a seção de Londres manipulou aqui para cima e a seção de Nova York na abertura manipulou aqui para baixo. Ou seja, foi um dia mais difícil. Geralmente, ele acumula na seção asiática, na de Londres ele manipula e depois ele distribui. E foi justamente nessa venda aqui que eu errei. Eu não consegui fazer uma leitura apropriada. Eu errei a minha leitura e hoje eu perdi dinheiro porque eu vendi o mercado americano. Mas a partir do meu próprio erro, vocês vão entender qual seria a leitura correta e o que eu deveria ter feito no mercado hoje. A primeira coisa que a gente faz é trabalhar com prêmio e desconto. O que é prêmio e desconto? Também conhecido como Fibonacci, né? Considerando que a gente tinha no mercado de informação àquela altura, né, 10h13 da manhã, deixa eu tirar aqui para vocês verem, ó, 10h13 da manhã, que é quando eu começo a operar, considerando que eu tinha de informação, basicamente eu tenho esse range aqui para eu trabalhar. Eu vou tirar o indicador para ficar mais fácil. Esse range divide o preço em duas regiões, região de prêmio e região de desconto. Ou seja, desconto e aqui é prêmio, tá? Eu quero comprar embaixo e vender em cima, porque a gente assume que o mercado ele vai seguir uma lógica de acumulação, manipulação e distribuição. Ou seja, se o meu viés é de alta, eu vou esperar ele acumular, manipular para baixo e depois subir. Se o meu viés é de baixa, eu vou esperar ele acumular aqui embaixo, manipular para cima e depois cair. Então, é basicamente a partir da junção, da reunião entre esses dois conceitos, né, prêmio e desconto, e acumulação, manipulação e distribuição, que eu determino o que eu vou fazer na minha sessão operando no mercado. E nesse caso aqui, o que eu deveria ter feito hoje, né, seria tracejar essas mínimas aqui, que são as mínimas mais relevantes, tracejar essas máximas aqui, que era a máxima do dia até então, e jogar no de 5 minutos para procurar uma oportunidade.
Vindo aqui no de 5 minutos, a gente percebe uma movimentação interessante. Foi justamente ela que acabou me enganando. O mercado, ele abre muito cedo, né? Porque o mercado futuro americano, então ele nunca fecha, na verdade, né? Ele só fecha no final de semana. Mas a abertura à vista, do mercado à vista, né? Ou seja, quando começa a negociação na Bolsa de Valores lá de Nova York, ela só acontece às 10h30 da manhã. E essa abertura me enganou, porque na minha visão, o que que aconteceria? O mercado abriria subindo para cair. Ou seja, eu achei que essas máximas aqui seriam a liquidez para o mercado acumular, né? Para o mercado acumular aqui para cima e cair. Só que o que aconteceu foi justamente o contrário. A gente percebe aqui que o mercado fez o movimento oposto. O que que ele fez? Logo na abertura, deixa eu tirar esse desenho aqui para ficar mais fácil. Logo na abertura, ele já reagiu para baixo, ou seja, esse fair value gap aqui, ele agiu como um agente vendedor, manipulou as mínimas, ou seja, lembra do conceito lá de liquidez? Ele manipulou as mínimas, pegou o dinheiro que tinha aqui embaixo e desenhou um movimento de alta. Ou seja, o viés aqui deveria ter sido comprador, eu deveria ter mudado de visão, até porque, entendendo a hierarquia dos tempos gráficos, era mais provável que o mercado subisse. Só que eu vou mostrar o trade que eu abri, né? Mas eu acabei sendo estopado justamente por isso. Porque a minha ideia era a seguinte: a gente já tinha capturado a liquidez daqui. A minha ideia era pegar uma venda aqui e surfar uma continuidade de baixa, já que parecia mais provável e tinha muita liquidez para baixo dessas mínimas aqui, né? O preço poderia capturar bem mais embaixo. Mas o que eu errei foi justamente nisso. Por quê? Porque eu não tive a sagacidade de entender que isso aqui era a manipulação e não a distribuição. Ou seja, esse aqui foi um erro que eu cometi. Aí o que aconteceu foi, eu não abri a compra, inclusive tinha uma compra aqui configurada bem bonita, eu poderia ter aberto um longzinho aqui, com alvo de 2 vezes o risco, que é o que eu geralmente opero, e pronto, eu já teria feito meu dia. Então, esse aqui é o meu operacional, basicamente explicando para vocês de uma forma concisa. Teria outras reentradas aqui. Então, assim, o mais vantajoso disso aqui e a virtude que você mais vai precisar vai ser a virtude da paciência, que é você esperar o mercado desenvolver o movimento e você executar. E a pressa é inimiga da perfeição, né? Nesse caso aqui, você vai ter que lidar muito com o FOMO, o Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. Porque o mercado ele sempre vai te instigar a querer entrar em uma operação antes da hora certa. Porque a ganância sempre vai falar mais alto no seu ouvido. Então, eu, por exemplo, poderia ter comprado aqui e ter sido estopado mesmo assim. Ou seja, eu estaria certo, só que na hora errada. Então, o mercado é sobre você controlar a tua cabeça e a tua leitura para que você consiga alinhar ambos e assim tomar as decisões certas. E no final das contas, eu poderia ter feito dinheiro também vendido, que era a minha leitura principal do mercado. Porque ele gerou aqui em cima uma movimentação vendedora, percebe? Depois de manipular as máximas do dia, ele gerou uma venda, inclusive executou e bateu no alvo, né? A venda seria basicamente você pegar aqui um reteste aqui nesse invertido ou nesse fair value gap, o que seja. Ou seja, essa aqui é a minha metodologia, explicando para vocês de forma simples. O que que eu faço? Eu analiso a estrutura macro, como eu expliquei para vocês, eu determino meu viés a partir dos tempos gráficos maiores, entendendo a hierarquia, acumulação, manipulação e distribuição. Eu faço uma leitura de possíveis draw on liquidity. O que que é isso? Possíveis regiões que podem ser capturadas. E olha que bobeira, né? Olha que garoto que eu fui hoje, né? O mercado capturou liquidez exatamente nessa região. Só que eu achava que a continuidade era mais provável, enquanto na verdade o mercado deu continuidade. Então o meu erro foi no ponto número 2, né? Eu determinei o meu viés da forma incorreta. Por quê? Eu fiz uma leitura enviesada e eu acabei vendendo quando na verdade era para eu ter comprado. Era para eu ter aguardado e executado uma compra da forma apropriada, porque era justamente nessa compra que eu conseguiria me expor ao movimento principal do mercado e por natureza eu ia conseguir surfar essa movimentação. Então foi aqui que eu errei. Nos demais pontos eu não necessariamente estava errado. E o que eu botei aqui de advogado do diabo é justamente você ter no seu ouvidinho aquele aquele contrário, né? Aquela figura do contra que sempre vai te fazer questionar a tua visão. Isso é muito bom porque você vai desenvolvendo aí, de certa forma, uma maturidade para encarar o mercado e assim tu vai parar de agir de forma emocionada, né? Porque você vai pensar 2 vezes antes de abrir uma operação. Então, nesse vídeo aqui eu tentei resumir para vocês como eu opero, como funciona o meu operacional, como funciona um pouco da minha rotina. Eu, inclusive, quero voltar a fazer vlogs para vocês mostrando como funciona a minha rotina, como que eu lido com o mercado e como que eu vivo a minha vida aí como um trader profissional. E se vocês quiserem mais vídeos assim mais técnicos, onde eu explico um pouco mais a minha metodologia, a minha técnica, não deixe de comentar aqui, fala assim, quero mais vídeos assim,
para eu saber se de fato faz sentido para vocês. A gente fala também da parte emocional, só que eu acho que era importante também eu explicar para vocês um pouco mais desse alicerce técnico, que talvez por já dominá-lo, não dominar significa, né, que signifique que eu saiba tudo, que eu já ganhe muito dinheiro com isso todo dia, como vocês viram, inclusive hoje eu errei. Eu quero dizer que eu já sei disso o suficiente para saber o que o mercado vai fazer, por mais que às vezes eu possa incorrer em erros infantis. Mas o mais importante nisso tudo é a gente ter o emocional, a capacidade de ser forte. Até porque o emocional te permite ler o gráfico de uma forma mais inteligente. E é justamente por isso que eu falo que um trader profissional tem que estudar mais filosofia e menos gráfico, né? Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar o teu like. Quem não se inscreve toma 2 stops seguidos amanhã. Então, um beijo, um abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.